Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente de sexta-feira, 29 de maio de 2026, o nosso último programa ao vivo no mês de maio. Já estamos caminhando quase para o segundo semestre, nesse ano tão importante para o Brasil, com a eleição presidencial e a eleição para o Congresso Nacional e nos estados brasileiros. A gente chega com notícia, análise, atualização dos fatos com a nossa equipe e com a Laura Couto já na redação posicionada para atualizar as notícias com a gente. Laura, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Mais um fim de semana chegando, né? Mas antes tem bastante notícia. Boa tarde para os nossos espectadores que estão nos assistindo pelos nossos canais no YouTube e também pelos nossos canais parceiros. Como sempre, eu quero convidar vocês para acompanharem a nossa discussão lá no nosso canal do Papo Legal, o canal do ICL Urgente. A gente já colocou uma enquete lá. A nossa enquete é a seguinte, Rodrigo, olha só. Lula acertou no tom da resposta aos Estados Unidos? Aí a opção 1 é sim, temos que defender a soberania brasileira. E a opção 2 é não, isso pode ser prejudicial à campanha de Lula. Também está rolando uma discussão lá no Papo Legal de uma sala só para falar sobre isso, que chama Estados Unidos classificam PCC e CV como organizações terroristas. Então corre lá para o Papo Legal para você debater isso, enquanto assiste, claro, o ICL Urgente, né, Rodrigo? Isso, então, Laura, a gente tem tanto a enquete quanto a sala específica para esse tema da intervenção dos Estados Unidos, ou tentativa de intervenção dos Estados Unidos no Brasil, patrocinada mais uma vez pelos filhotes de Jair Bolsonaro. Boa tarde para você que mora nesse país em que a extrema-direita tenta mudar de assunto, né? Não querem mais falar do Bolsomaster, porque isso colou no Flávio, colou no Cláudio Castro, colou no Ciro Nogueira, na direita e na extrema-direita. Eles querem agora mudar de assunto para a segurança pública, classificando Comando Vermelho e PCC como terroristas, com a ajuda dos Estados Unidos. Na verdade, quem está classificando é o governo dos Estados Unidos. Tem só um detalhe, né, que a nossa equipe no site lembrou muito bem mais cedo. As ligações da família Bolsonaro com o Comando Vermelho, com gente do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, com políticos ligados ao Comando Vermelho. Daqui a pouco vamos mostrar isso. Será que a gente vai ter uma surpresa daqui a alguns meses? O Flávio Bolsonaro perdendo a eleição e ele mesmo pode ser depois envolvido numa investigação feita fora do Brasil? O bolsonarismo e o Comando Vermelho andam lado a lado na política. É um risco, hein? Mas vamos trazer as informações sobre isso, esse assunto importante e as reações principalmente do governo Lula muito fortes. Vamos trazer. Traidores e falsos patriotas. Não é a gente que está dizendo não, tá, gente? Foi o governo Lula que reagiu à decisão dos Estados Unidos de designar PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas. Essa reação veio com uma nota em que o foco principal nem era o Donald Trump, nem era o governo dos Estados Unidos, mas a família Bolsonaro, que foi citada nominalmente, isso não é tão comum, na nota divulgada hoje pelo governo brasileiro. Vamos aqui para um dos trechos da nota do governo Lula. A segurança da nossa população é importante demais para ser manipulada politicamente por traidores que tentam confundir esses conceitos, por falsos patriotas envolvidos com o crime organizado, é o que eu acabei de falar, que pedem a autoridades estrangeiras a interferência em assuntos brasileiros. É uma nota fortíssima em que a família Bolsonaro é acusada de manipular politicamente a questão da segurança, é acusada de trair o Brasil, pela segunda vez, já teve o episódio das tarifas, de serem falsos patriotas e de terem envolvimento com o crime organizado. Mas a nota divulgada pelo governo Lula vai além. Temos mais um trecho aqui para colocar na tela, esta reação que veio na tarde de sexta-feira. Abre aspas. É deplorável que, mais uma vez, integrantes da família Bolsonaro viajem aos Estados Unidos para defender intervenção estrangeira no Brasil, como já fizeram no tarifaço, que causou tantos danos ao nosso país. Então, eles ganharam a citação direta na nota do governo como aliados da intervenção estrangeira no Brasil. A nota foi mais do que isso, né? O governo fez questão de ressaltar a posição do Planalto em relação
as facções criminosas PCC e Comando Vermelho. A Laura traz outros detalhes sobre a reação do governo Lula ao que foi anunciado ontem lá nos Estados Unidos. Laura. Rodrigo, o governo fez questão de denunciar o gesto da Casa Branca, mas como você falou, não cita diretamente o nome de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, mas sim a família Bolsonaro. O Planalto diz o seguinte, abre aspas, trata-se de um possível retrocesso no combate ao crime, risco à vida das pessoas e também prejuízos econômicos ao país, inclusive com impactos no PIX, que é algo que o Trump já está na mira do Trump há um tempo, né, Rodrigo? O governo brasileiro também fez ressalvas em relação à soberania nacional. A nota diz que isso é inegociável e que o Brasil rejeita qualquer forma de interferência externa em assuntos internos. E esse contra-ataque do governo não foi só em formato de nota, Rodrigo. Numa agenda oficial em Sergipe, o próprio presidente Lula também chamou o Flávio Bolsonaro de traidor no microfone. A gente separou o vídeo, vamos ver. Nós não aceitamos ser tratado como moleque. Nós não aceitamos ser tratado como se fosse uma republiqueta. Eu tive 3 horas com o presidente Trump. 3 horas com ele. Entreguei 4 documentos para eles. Um deles era o combate ao crime organizado. O seu Marco Rubio não estava lá. Possivelmente porque ele estivesse preparado para ajudar um filho de um bolsonarista que é candidato à eleição aqui nesse país, que não tem vergonha na cara de trair a nossa pátria, de nos Estados Unidos pedir intervenção americana no Brasil. Não tem traidor. Joaquim Silvério do Reis ficaria envergonhado se soubesse que tem um candidato a presidente que vai nos Estados Unidos pedir intervenção americana no Brasil. Se ele fosse pedir intervenção para prender miliciano, eles ficavam presos lá. Se fosse pedir intervenção também para prender miliciano, já ia ter que prender o Flávio Bolsonaro lá, disse o presidente Lula. Discurso fortíssimo. Diz que o Brasil não aceita ser tratado como um moleque e que quando ele, Lula, esteve com o Trump, o Marco Rubio não estava na sala, dando a entender que o Trump fez um discurso para o Lula e guardou o Marco Rubio, que é descendente de cubanos, anti-esquerda, alinhadíssimo com a extrema-direita latino-americana, reservou ao Marco Rubio o papel de fazer essa negociação com a família Bolsonaro para atacar o Brasil. Pela segunda vez, Eduardo Bolsonaro se articula com a Casa Branca para atacar o Brasil. A gente falou do PIX. Se você pode se perguntar, peraí, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver que o Trump já queria mesmo acabar com o PIX porque isso atrapalha a vida dos cartões de crédito dos Estados Unidos. Eles queriam que a gente usasse só Visa, Mastercard, essas coisas. Aí o Brasil inventa o PIX, que é um meio de pagamento que não passa pela mão das instituições financeiras lá dos Estados Unidos. O Trump já disse, esse PIX aí do Brasil tem que acabar. Ele pode inventar agora. Peraí, o Comando Vermelho usou PIX, então não pode mais usar PIX. Intervenção, gente. Imperialismo é o nome disso. A gente está assistindo uma aula ao vivo do que é imperialismo. Não precisa mais ir lá nos livros e tal. Pode ir também nos livros, mas aqui nós estamos vendo ao vivo e a cores como é que atua o imperialismo cooptando traidores, gente vendida, Joaquim Silvério dos Reis, como afirmou o Lula. Sabe o que me chama muita atenção? Ontem, quando eu vi o anúncio dessa medida dos Estados Unidos, eu falei, acho que o Lula vai evitar confrontar num primeiro momento, para não ficar assim parecendo que ele está defendendo, né? Está sendo leniente com as facções criminosas. Mas não. O Lula saiu na ofensiva menos de 24 horas depois. Por quê? Porque há levantamentos internos, pesquisas, a gente vai mostrar daqui a pouco, mostrando que esse discurso do Flávio Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro, sim, dialoga com a preocupação das pessoas que não querem ter o seu celular roubado, que não querem morar numa área dominada por facções criminosas. Mas pedir para os Estados Unidos colocarem tropas no Brasil para cuidar disso, aí já é demais. E aí o Lula sabe que, calibrando bem o discurso, ele pode usar esta arma que o Flávio e o Eduardo acham que é decisiva para eles, contra a extrema-direita. É isso que está em jogo agora. Mas voltando para o Lula, ele não parou aí não. Ele afirmou que o terrorista que o Trump quer de verdade é tipo um Bin Laden. Numa alusão de que essa medida do governo dos Estados Unidos serviria para justificar uma intervenção mesmo, militar,
aqui no Brasil. Vamos ver esse trecho também de Lula em Sergipe. Vamos lá. Eles não são terroristas que o Trump quer. O Trump quer um Osama Bin Laden, que não sei das contas. E nós queremos os terroristas brasileiros que estão lá. Porque sabe que as armas importadas que são contrabandeadas para o Brasil vêm dos Estados Unidos. Vem de lá as armas. A Polícia Federal, eu entreguei um documento para o Trump. O Brasil está disposto a trabalhar para combater o crime organizado. E vamos começar pelo seu estado de Delaware, que tem lavagem de dinheiro de brasileiro. Vamos começar por aí. Vamos começar por entregar o Ramage, que está condenado a 16 anos e está escondido lá. Vamos começar entregando o maior contrabandista de combustível desse país, o Cláudio Magno, o Ricardo Magno, que a Polícia Federal e a Receita prenderam 250 milhões de combustíveis dele contrabandeado. Foi dado ao Petrobras e ele está morando em Miami. Eu entreguei para o Trump o nome dele e a fotografia da casa dele. Quer combater o crime organizado? Me entregue os nossos que estão lá nos Estados Unidos. É o Lula pistola. É o famoso Lula pistola. Quer combater crime organizado? Quer combater terrorista? Prende o Ramagem e manda para o Brasil. Ajudou num evento terrorista, que foi o ataque de 8 de janeiro. Quer combater o crime organizado, Trump? Prende esse Magro que está aí, o nome dele, Ricardo Magro, que está aí nos Estados Unidos, e que é o maior sonegador de imposto, e que teria ligações com lavagem de dinheiro do crime, do Comando Vermelho. Quer combater o crime organizado? Acaba com essa festa que existe no estado de Delaware. O Lula citou aí. É um estado pequenininho lá dos Estados Unidos, que é paraíso fiscal. Você abre empresa lá, não precisa dizer nem quem é o dono da empresa. Um monte de gente que quer desviar dinheiro faz isso. Tem fundo ligado aos bolsonaristas aberto lá nesse estado lá, nos Estados Unidos. Então, muita calma de achar, não, os Estados Unidos é que são os bons para combater o crime. Eles alimentam o crime, inclusive comprando cocaína. São os maiores consumidores de cocaína do planeta, a cocaína produzida na América do Sul. Se não tivesse o consumo nos Estados Unidos, não teria o tráfico, né? A produção e o crime na Colômbia, no Brasil, principalmente nesses países. Então, o consumo vem de lá. E sem consumo, não teria a produção, né? Bom, o presidente Lula, como eu disse, não respondeu assim à toa, subindo o tom. A apuração da jornalista Daniela Lima indica que o Palácio do Planalto tem grupos ali de pesquisa e também monitoramento de rede, indicando que a reação de setores da sociedade não são tão favoráveis aos irmãos Bolsonaro. Aliás, não são nada favoráveis. É o que eu disse. As pessoas querem combate ao crime? Querem. Estão desesperadas para que não haja mais áreas dominadas pelo Comando Vermelho e pelo PCC. Mas elas querem o desembarque dos Mariners na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro? Não. Elas querem que a CIA venha operar aqui na Zona Sul, na Zona Leste de São Paulo? Não. As pessoas não querem ter intervenção dos Estados Unidos aqui no Brasil. E as pesquisas indicam, essa matéria da Daniela Lima, que os levantamentos indicam que não pegou bem para o Flávio Bolsonaro, ele ficou com a imagem de um serviçal de Donald Trump. A intromissão dos Estados Unidos num tema nacional foi mal recebida. Frases como Trump deveria tomar cuidado dos problemas dos americanos, com os problemas dos americanos. Mais que isso, moradores de comunidades expressaram claramente o temor de que passem eles a serem alvos de uma eventual ofensiva dos norte-americanos. Se a polícia do Cláudio Castro já mata, imagina o que vai fazer a polícia do Trump, que mata também lá nos Estados Unidos. Então, as pessoas sabem, tem que combater o crime, mas não é desse jeito aí, né? Não é desse jeito aí que eles estão propondo. Bom, enquanto a oposição comemora que está conseguindo mudar de assunto, pelo menos provisoriamente, o governo traça caminhos para tentar reverter a decisão de Trump também. Não é isso, Laura? Rodrigo, não precisa nem dizer que o presidente Lula não gostou nada da medida do governo dos Estados Unidos. A gente comentou bastante, né? E para tentar reverter isso, o Lula avalia fazer um telefonema para conversar diretamente com Trump sobre esse assunto. Isso porque, segundo a avaliação dos auxiliares do governo brasileiro, o presidente norte-americano ele pode não ter participado diretamente da formulação dessa medida. Eles acreditam que a decisão foi mais influenciada pela ala radical do governo Trump
mais especificamente aí o secretário de Estado Marco Rubio, que é bem amigo da família Bolsonaro. Além disso, o Planalto também quer articular uma cooperação com os Estados Unidos voltada ao combate do crime organizado aqui no Brasil, Rodrigo. Laura, e tem uma questão, a gente está discutindo aqui soberania nacional, está discutindo se é correto, se não é correto chamar de terrorista, mas tem uma outra pergunta, o governo ainda nem começou a se debruçar sobre isso, o governo do Brasil. Vamos dizer que, vamos aceitar que eles façam lá, que os Estados Unidos comandem isso. É eficaz? Vai ajudar a diminuir a criminalidade no Brasil? Declarar como terrorista? Todos os especialistas sérios dizem que não. É um debate também para o governo fazer a partir de segunda-feira. Além de ser um ataque à soberania, é ineficaz, é uma cortina de fumaça, é uma politicagem feita pelos irmãos cara de pau, Flávio e Eduardo Bolsonaro. Como a gente viu ontem, o governo Trump classificou as facções PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. A medida vai passar a valer a partir do dia 5 de junho. O documento foi assinado por esse que a Laura citou aí, o Marco Rubio, que na véspera se encontrou com Flávio Bolsonaro. O governo dos Estados Unidos afirmou que PCC e Comando Vermelho estão entre as organizações criminosas mais violentas do Brasil e não precisam contar isso para a gente. Nós sabemos. Isso é problema nosso, nós temos que cuidar desse assunto. E eles cuidem dos problemas deles. E não venham interferir aqui. Os Estados Unidos está cheio de problema. Tem gente que consome droga e fica caindo pela rua. Tem a polícia que mata a população afrodescendente. E ninguém vai intervir nos Estados Unidos por isso. O texto dos Estados Unidos aponta que a atuação das facções ultrapassa as fronteiras brasileiras e alcança outros países. Quem mais atua fora das suas próprias fronteiras são os Estados Unidos. Intervém na Venezuela, intervém na América Latina, apoiaram ditadura. Como eu disse, compram a cocaína aqui da América do Sul, insuflam a produção de drogas na América do Sul. Então eles que cuidem dos problemas deles. Bom, depois dessa notícia aí, os bolsonaristas saíram da caverna para comemorar. Eles estavam abatidos com a história do Bolsomaster. E a Laura vai trazer para a gente também essa atualização, uma certa comemoração dos bolsonaristas, que pode ser um tiro no pé, mas por enquanto eles estão comemorando de conseguir se livrar daquele assunto único do Bolsomaster, não é isso, Laura? É isso, Rodrigo. O próprio Flávio Bolsonaro, que viajou para os Estados Unidos para uma reunião, aquela de flash com o Trump e com o Marco Rubio, ele postou um vídeo nas redes sociais agradecendo o presidente norte-americano Donald Trump. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é outra figura próxima ao clã bolsonarismo, por mais que recentemente ele tenha se afastado um pouco, o Tarcísio também comemorou nas redes sociais e parabenizou o Flávio pela articulação firme e necessária. E aí, ao lado do Flávio, outros dois presidenciáveis, o Ronaldo Caiado e o Romeu Zema, também comemoraram a medida do governo dos Estados Unidos. O Caiado disse que a única frustração dele foi não ter chegado à presidência antes, para ele mesmo tomar essa iniciativa, e o Zema foi além. O ex-governador de Minas Gerais criticou o argumento de que a medida do Trump ameaça a soberania do Brasil. Segundo o Zema, o PCC e o CV, o Comando Vermelho, que são a ameaça para o nosso país. Agora, conta uma novidade, Zema? Porque ninguém está negando isso. Pois é, ninguém está dizendo, não, o PCC e o Comando Vermelho são um problema pequenininho. Não, são um problema sério do país. Talvez o problema mais sério na área de segurança pública. Mas não é com intervenção estrangeira, com submissão, que nós vamos resolver isso. Porque os Estados Unidos estão querendo se livrar também. Querem colocar um governo de extrema-direita aqui, usando esse discurso para colocar alguém alinhado a eles aqui no Brasil. Você acha que eles estão preocupados com a falta de segurança nas comunidades do Rio de Janeiro, nas periferias de São Paulo, de Belo Horizonte, do Recife, de Salvador? Não. Então, a gente tem que explicar para as pessoas, que trata-se de uma tentativa de intervenção, como eles fizeram no episódio das tarifas. E que, além de tudo, além de ser uma intervenção indevida, é ineficaz. Traduzindo, não funciona. Não vai reduzir a violência e a criminalidade, porque os Estados Unidos, lá de Washington, estão declarando que o Comando Vermelho é terrorista. E daí, qual é o passo seguinte? Jogar uma bomba atômica no Rio de Janeiro? É uma questão. O curioso nisso tudo é que, aparentemente, o Flávio Bolsonaro não entendeu bem a posição dos aliados dele nestas organizações, E a própria atuação dele, estranhíssima, quando atuou como parlamentar no Congresso. Quando a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas foi discutida no Congresso, o senador não fez nenhuma questão de apoiar a medida.
O Flávio Bolsonaro nem estava no plenário quando a proposta foi recusada no fim do ano passado, ao contrário de outros senadores bolsonaristas que registraram voto a favor, defenderam com unhas e dentes, a proposta foi rejeitada pelo Congresso Nacional e o Flávio Bolsonaro não fez barulho. Ele está se agarrando nisso agora por causa da campanha eleitoral. Bom, vamos voltar para o caso Vorcaro. A Polícia Federal mandou um recado para a defesa do banqueiro, Daniel Vorcaro, que a nova proposta de delação premiada precisa ser apresentada num prazo menor do que a primeira, que foi rejeitada. No início da semana, o STF, Supremo, também enviou um ofício solicitando que seja estabelecido um limite para o regime excepcional dado ao dono do Master. Esse regime excepcional é aquela autorização para que o Vorcaro fique numa sala especial ali na chefia da Superintendência da Polícia Federal em Brasília. O local permite uma maior interação dele com os advogados, com a justificativa de que ele precisa de uma sala para poder receber os advogados, organizar a papelada, os documentos e propor uma delação premiada. Então tem que ter prazo, senão ele vai ficar enrolando meses e não apresenta delação. Laura tem outros detalhes sobre isso. Rodrigo, a legislação brasileira não define um prazo para esse tipo de negociação de delação premiada, que é um direito do investigado. Só que como o Vorcaro já está na segunda chance, a PF quer controlar mais termos aí da negociação, das cartas, O Daniel Vorcaro ainda precisa assinar esse novo acordo de colaboração premiada, que é o primeiro passo antes de formalizar a nova proposta. Só que nos bastidores, Rodrigo, tanto o ministro relator do caso, que é o André Mendonça, quanto os policiais, eles estão céticos sobre esse novo acordo. Isso porque o Vorcaro, ele não teria admitido nem os fatos que constam nos próprios celulares dele, que foram pegos aí pela polícia. Além disso, o banqueiro, como a gente comentou aqui no Célia Oriente algumas vezes, ele não entregou nenhuma informação inédita e importante na primeira delação, no primeiro acordo de delação que ele propôs. E ainda teve a cara de pau de pedir a anulação da liquidação do Master. Então, o Mendonça também avalia internamente que a investigação da PF é capaz de caminhar com as próprias pernas e que a delação do Vorcaro, na verdade, é dispensável, Rodrigo. Além de tudo, Laura, o que chamou a atenção da polícia é que o Vorcaro, na hora que foi fazer a delação, tentou justificar os crimes. Em vez de falar, cometi crimes, peço desculpas, estou me apresentando aqui para cumprir, inclusive, a pena, mas vou colaborar para que a pena seja menor. Não, ele tentou negar, reduzir a importância dos crimes gravíssimos que ele cometeu, provocando prejuízos para aposentados, para contribuintes no Rio de Janeiro, Distrito Federal, Amapá, vários estados brasileiros. Bom, o presidente Lula decidiu bater de frente mesmo, não só com os bolsonaristas, não só com Donald Trump, mas com o Davi Alcolumbre no Senado. Ele anunciou hoje, publicamente, que vai reenviar o nome de Jorge Messias para a vaga no Supremo Tribunal Federal. A fala do Lula aconteceu nesse mesmo evento ali de Sergipe, que a gente viu o Lula irado assim falando. E ele também afirmou, vou apresentar de novo o Messias para o Senado. Vamos assistir esse trecho também, nossa equipe separou, vamos lá. Eu perdi a indicação do meu ministro da Suprema Corte. E eu fiquei triste, porque ele não foi derrotado por incompetência jurídica, porque é um dos melhores advogados desse país. Ele não foi derrotado porque ele tem alguma ficha suja na vida dele. É um dos homens mais íntegros desse país. Ele foi derrotado por uma questão simplesmente política. E o que vai acontecer, senadores? Eu vou mandar o Messias outra vez. E vou mandar por respeito à função presidencial. Sou eu que indico. O Senado pode derrotar alguém se ele não tiver competência jurídica. Então o Senado diga, eu não vou votar em você porque você é um advogado mequetrefe, porque você não é advogado coisa nenhuma. Eu não vou votar em você porque está com a fita suja, você é ladrão, você bateu na sua mulher. Diga isso. O que não pode simplesmente é derrotar por derrotar. Então o Lula anunciou publicamente algo que já estava sendo cogitado nos bastidores, vai reapresentar o nome do Jorge Messias. A declaração vem um mês depois do Senado rejeitar, por articulação do Alcolumbre, pela primeira vez em mais de 100 anos, o nome indicado pela presidência da República. Essa indicação, de novo, do Messias, faz parte da luta entre Lula e Alcolumbre. Está na mão do Alcolumbre a escala 6-1. E o Alcolumbre está fazendo um jogo difícil. Vai dizer, eu não vou botar isso para votar, não. Então o Lula está falando, então vou mandar o Messias para lá. Está se abrindo uma guerra aí.
o Alcolumbre vai ficar com o rótulo, né, de oposição total ao governo Lula. Isso pode custar caro um pouco mais adiante para ele, né? Laura, o Lula ainda não disse, né, quando é que vai fazer na prática essa nova indicação do Messias, é isso? Exatamente, Rodrigo. O Lula não disse quando vai fazer essa nova indicação. Os aliados do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, eles argumentam que o regimento interno do Senado impede essa nova análise do mesmo indicado ainda nesse ano de 2026. Já o governo e os assessores mais próximos do Messias sustentam que tem sim brechas para uma nova indicação nesse ano, caso o presidente Lula resolva mesmo formalizar aí de novo o nome dele. De qualquer forma, o Alcolumbre já deixou claro que ele não pretende pautar nenhuma indicação ao STF antes das eleições de outubro. Rodrigo. Laura, tem duas questões aí. Primeiro que ele é alvo também da investigação do Master. Ainda não apareceu muita coisa, mas dizem que vai aparecer, do Alcolumbre. Então, ele tentou dizer para o governo, segurem as investigações contra mim, e recebeu como resposta, não, a Polícia Federal vai trabalhar, o que tiver lá vai aparecer. Aí ele rejeita o Messias e diz que rejeita também porque ele queria mesmo o Rodrigo Pacheco, senador mineiro. Essa é a justificativa pública, mas a justificativa que não é pública é o medo do Alcolumbre de virar alvo das investigações relacionadas ao caso Master também. Eu falei no Rodrigo Pacheco, né? Tem uma definição aí para acontecer. O senador do PSB se filiou ao PSB, porque ele ia ser candidato a governador de Minas, mas agora ele está dizendo que ele não quer mais ser candidato a nada, nem quer mais vaga no tribunal, no STF, nem se chamarem, não tenho nenhuma expectativa. Acho que nós temos aqui a transcrição da fala do Rodrigo Pacheco. Não tenho nenhuma expectativa ou perspectiva de ingresso em tribunal superior, inclusive no STF. Se isso foi cogitado, foi bem resolvido, é uma página virada, não há sequer vaga no Tribunal de Contas. Obviamente que um tribunal muito relevante, seria honroso, blá, 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 blá. Então ele disse que não. Pacheco também comentou sobre o futuro na política, de olho nas eleições de outubro. Laura, ele seria o candidato até do Lula lá em Minas, mas parece que desistiu também, é isso? É isso, Rodrigo. O senador Rodrigo Pacheco afirmou hoje que ele está encerrando o ciclo na política. Ele, inclusive, descartou essa candidatura que você comentou ao governo de Minas Gerais, que estava sendo fortemente apoiada pelo presidente Lula. O Pacheco disse o seguinte, abre aspas, há um fechamento de ciclo na política que eu decidi fazer com um sentimento de dever cumprido. Eu sempre disse que não me eternizaria na política. O senador do PSB hoje tem só 49 anos e está exercendo o segundo mandato no Congresso Nacional. E agora, sem essa perspectiva para as eleições de outubro, o Pacheco disse que espera que outros nomes possam surgir em Minas Gerais, com destaque para a ex-prefeita de Contagem, a Marília Campos, que agora é pré-candidata ao Senado pelo PT. Pode ser Bom, ela é pré-candidata ao Senado, pode ser trazida para concorrer a governadora, ou o Alexandre Calil, do PDT, outro nome que pode ficar com a vaga ali para concorrer, apoiado pelo Lula. Eu queria passar para a notícia de economia rapidinho, numa nota que saiu hoje. O Brasil voltou ao top 10 das maiores economias do mundo. O PIB brasileiro, no primeiro trimestre do ano, esteve entre os que mais cresceu, olha só, com juros nas alturas, e mesmo assim o PIB brasileiro cresceu 1,1% no trimestre. E o Brasil chega a mais de 3 trilhões, né? O PIB brasileiro chega a mais de 3 trilhões, e com isso o Brasil volta a estar entre as 10 maiores economias do planeta, com a perspectiva de avançar ainda mais. Olha aqui, passou o Canadá, e eu estava vendo as projeções, até 2029 deve passar Rússia e Itália. Deve ficar aqui entre os 6, 7 países com as maiores economias do planeta, numa retomada, que não é estrondosa, mas uma retomada da economia brasileira. Falando em economia, gente, quero só lembrar aqui, né? Imposto de renda, hoje é o último dia, hein? Se você não entregou, e eu estou entre esses, hein? Meu contador até ligou hoje, falou, você não mandou as coisas? Estou aqui reunindo os papéis e mandando. Mas tem que entregar até as 23 horas e 59 minutos e 59 segundos. Você aperta o botão ali e entrega, senão paga multa, hein? Quem não pagar, aliás, quem não declarar, paga a multa que pode passar de R$165. É isso, gente. Fazer a declaração para quem tem só uma fonte de renda não é complicado. Não deixa passar, senão você vai pagar essa multa depois. É hoje até meia-noite. Laura, obrigado mais uma vez pela parceria ao vivo aqui no CL Urgente. Valeu, Rodrigo. Bom fim de semana para você. Mas antes, só queria trazer aqui o resultado expressivo da nossa enquete. O Lula acertou no tom da resposta aos Estados Unidos. 98% das pessoas que votaram falaram sim, temos que defender a soberania. Só 2% dos votantes falaram não, isso pode ser prejudicial à campanha.
Bom, Rodrigo, é isso. Bom fim de semana para você e para os nossos espectadores, mas agora tem N2, né? Antes da gente sextar de verdade. É isso, Laura. O ICL Urgente volta na segunda. Vem aí o N2 com a Gabi Varela, o Chico Sá, mas eu tenho aqui um recado para você. Domingão, hein? É a chance de você saber como construir patrimônio depois dos 50 anos. Uma super aula aí com o Eduardo Moreira, especialista nesse assunto. Domingo, 8 da noite. E você se inscreve pelo link que está aqui, clurgente.com.br. Se inscreve e no domingo a nossa equipe te lembra, para você não perder esta aula, como é que você faz? A aposentadoria é só uma parte, eu não vou conseguir me manter só com a aposentadoria oficial, nem tenho perspectiva de me aposentar, como é que eu faço? Constrói um patrimônio, planeja direito, o Eduardo vai dar algumas dicas preciosas nesse domingo, 8 horas da noite. Tá aí o convite? Daqui a pouco eu tô lá com a Gabi e com o Chico Sá no N2. Ontem, só para dar um ultimíssimo recado aqui, muito feliz, né? Fizemos aqui um debate sobre a Colômbia, que domingo tem eleição na Colômbia, e um debate ao vivo aqui às 7 da noite, e eu apresentei o meu livro. Depois, ao longo da próxima semana, eu trago aqui detalhes. Você pode comprar o livro sobre a Colômbia na lojinha do ICL. Fica o recado aí, mas na semana que vem a gente fala mais sobre isso. Vem a Gabi, vem a Chico Sá, o N2 vai começar. Valeu, gente. Faltam só 2 dias. A nossa aula Como Construir Patrimônio Depois dos 50 acontece no domingo, dia 31 de maio, às 8 horas. Você vai conhecer quais os riscos e quais as oportunidades para investir bem depois dos 50 anos e entender exatamente o que você precisa fazer para construir segurança financeira nessa segunda metade da vida. Fique atento à sua caixa de e-mail, porque é por lá que você vai receber o link de acesso. Lembrando, é ao vivo e não tem replay. Então já coloca um lembrete no seu calendário para não perder. Nos vemos no domingo, dia 31 de maio, às 8 horas. Abraços! Você pode ir para qualquer país e fazer qualquer tipo de documentário. Eu não hago apologia da pobreza, hago apologia da sobriedade. Agora, eu disse, vem, eu desafiei, vem aqui, para ver se eu tenho renda ou não. Para quem ainda não entendeu, isto é uma guerra de narrativas. E nos campos de batalha, as máquinas de moer reputações estão sempre à espreita. Pouco interessa os meios. Interessam apenas os fins. E os fins são muito lucrativos nesta indústria. Veja a importância da resiliência dos colegas que nunca abandonaram esse caso. Então não adianta vocês fazerem campanha contra mim, porque eu vou continuar fazendo meu trabalho como jornalista como eu sempre fiz. E a relação fraterna com as pessoas não entra no PIB. Você tem as condições que você precisa para viver numa comunidade onde um não depende de explorar o outro. Eu sei que eu não vou ver a colheita, mas faço questão de morrer semente. Eu disse uma coisa que eu repito: a morte vai me encontrar lutando. Acho que a gente escolheu bem as pessoas que trabalham com a gente.